Então, hoje eu vou falar sobre hábitos que ajudam a estabilizar o humor na bipolaridade. Então, quando falamos em transtorno bipolar, muitas pessoas pensam que é apenas em medicação e crises. Mas a estabilidade de humor, ela costuma ser sustentada por um conjunto de fatores, sendo um deles o tratamento adequado, isso é básico, acompanhamento profissional, né, tanto psiquiatra quanto psicólogo, rotina, sono, manejo do estresse e apoio familiar. Então, hoje a ideia é olhar para os hábitos que eles não substituem o tratamento, mas que podem fortalecer muito a estabilidade. Então, o transtorno bipolar não é falta de força de vontade, não é frescura e não se resolve apenas com esforço pessoal. Ao mesmo tempo, existem hábitos que ajudam a proteger o cérebro e a reduzir oscilações. Então, não se trata de controlar tudo, trata-se de construir uma vida previsível, regulada e favorável à estabilidade. Então, a bipolaridade não é só uma questão química, a bipolaridade não é só uma questão química, ela é muito sensível ao ambiente e à rotina, né? Então, isso significa que pequenas mudanças no dia a dia podem ajudar a estabilizar ou podem aumentar o risco de crise. Por isso, o tratamento não é só remédio, é também organização da vida. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria essa: ritmo. O cérebro precisa de previsibilidade, principalmente no transtorno bipolar. Então, quando os horários mudam muito, quando o sono oscila, quando a rotina é caótica, o cérebro perde a referência. E isso pode desregular o humor. Existe uma terapia, uma abordagem terapêutica que é chamada terapia do ritmo social, né? Então, como eu falei para vocês, que se tivesse uma palavra importante na bipolaridade, seria ritmo. Então, essa abordagem, ela é baseada nisso, né? Ela chama-se terapia do ritmo social e ela parte de uma ideia simples, mas muito poderosa. O nosso cérebro, ele funciona melhor quando o dia tem uma estrutura previsível. E o que essa terapia propõe não é rigidez, é regularidade. Regularidade de coisas básicas, como horário de acordar, horário da primeira refeição do dia, da interação do dia, início e fim do trabalho, horário de dormir, alguns exemplos. E o que ajuda a estabilizar o humor? Então, primeiro, sempre, sono regular é um dos pilares. O sono é um dos fatores mais importantes para a estabilidade do humor. Dormir pouco, dormir em horários muito variáveis ou virar à noite pode aumentar a vulnerabilidade. Em muitas pessoas com transtorno bipolar, alterações no sono aparecem antes de uma desorganização maior do humor. Então, quais que são os hábitos úteis? Tentar dormir e acordar em horários parecidos, inclusive aos finais de semana, reduzir estímulos antes de dormir, evitar excesso de tela à noite, observar mudanças no padrão de sono, buscar ajuda cedo se houver redução importante da necessidade de dormir ou insônia persistente. E para muitas pessoas, o sono ele funciona como um termômetro e também como um fator de proteção.
Então, não são todas as pessoas que têm bipolaridade que têm uma desregulação mais pronunciada do sono, mas a maioria tem, né? O item 2, né? Então, o sono foi o primeiro. O 2, manter tratamento de forma consistente, né? Então, pontos principais disso. Medicação, ela deve ser usada como prescrita pelo psiquiatra. Não é recomendado interromper, reduzir ou aumentar a dose por conta própria. Às vezes, a pessoa melhora e pensa que não precisa mais, né, da medicação. Esse é um momento de risco. A psicoterapia também ajuda a reconhecer padrões, gatilhos e sinais precoces. Então, melhorar não significa que o transtorno desapareceu. Muitas vezes significa que o tratamento está funcionando, né? Esse é o objetivo. O 3, rotina e previsibilidade ajudam o cérebro, né? Então, mudanças bruscas podem desorganizar mais facilmente o humor. Horários muito irregulares, excesso de compromissos, noites mal dormidas, alternância entre excesso de atividade e exaustão, períodos de muito estresse sem pausa. Então, quais hábitos que são úteis relacionados à previsibilidade do cérebro? Ter horários minimamente consistentes para dormir, comer e realizar atividades. Distribuir tarefas ao longo da semana. Equilibrar trabalho, descanso e convivência. Evitar extremos, fazer tudo em alguns dias e desabar em outros. Eu até marquei para falar de uma fala de uma cliente minha, que ela me disse assim, foi essa semana, se não me engano, que quando ela está ativada, né, com aquele humor mais elevado, ela quer aproveitar a energia que ela tem, aquela garra, aquela força de vontade de fazer tudo, porque não sei como que eu vou acordar no dia seguinte, né? Mas isso não ajuda, né? Então, o cérebro, ele costuma funcionar melhor com ritmo do que em picos. Então, é importante entender isso, né? O quarto fator importante, reduzir álcools, na verdade é zero álcool, né? E outras substâncias. O álcool e outras substâncias podem piorar a impulsividade, o sono, a adesão ao tratamento e, logicamente, as oscilações de humor. Mesmo quando parecem aliviar momentaneamente, podem aumentar a instabilidade depois. Em algumas pessoas, pequenas mudanças já fazem diferença. O que parece relaxamento no curto prazo pode virar desorganização no médio prazo. Quinto, aprender a reconhecer sinais precoces. Cada pessoa pode ter seus próprios sinais, né? Então, a bipolaridade, ela não é igual para todas as pessoas. Então, possíveis sinais de elevação do humor: dormir menos sem sentir sono, aumento incomum de energia, aceleração de pensamentos, falar mais que o habitual, uma irritabilidade aumentada, aumento da impulsividade, sensação de autoconfiança muito elevada, começar muitos projetos ao mesmo tempo, gastar mais ou assumir mais do que consegue sustentar, possíveis sinais de rebaixamento de humor, a perda de energia, o maior isolamento, tristeza persistente, desesperança, aumento do sono ou muita dificuldade para levantar, redução de interesse,
lentificação, piora do autocuidado. Perceber cedo não é exagero, perceber cedo é prevenção. Outro item importante, manejo do estresse. Estresse não causa sozinho o transtorno bipolar, mas pode aumentar a vulnerabilidade. Então, hábitos que são úteis, pausas reais ao longo da semana. Atividade física regular dentro da realidade da pessoa. Momentos de descanso sem culpa. Técnicas simples de respiração, atenção ao corpo e desaceleração. Diminuir o acúmulo desnecessário de demandas. Então, a estabilidade, ela não depende só de aguentar mais. Muitas vezes, depende de saber dosar melhor. Outro fator muito importante, alimentação, corpo e energia, né? Então, alimentação regular ajuda a manter ritmo e energia. Ficar muitas horas sem comer, exagerar em estimulantes ou viver em desorganização corporal pode piorar o funcionamento. A atividade física tende a ajudar o sono, a ansiedade, a energia e a regulação emocional. Então, não precisa ser radical, né? Nós não estamos falando de vida perfeita. O que ajuda mais é a consistência possível. O suficiente feito com regularidade costuma ajudar mais do que grandes metas que não se sustentam. Outro fator muito importante, família como apoio, não como polícia, né? O que ajuda, o que a família pode ajudar? Observar mudanças com respeito, comunicar preocupação sem acusação, ajudar a manter rotina e cuidado, incentivar busca precoce de ajuda, participar de combinados quando a pessoa concorda, diferenciar um sintoma de má vontade sem infantilizar a pessoa. E o que pode atrapalhar vindo da família? Vigiar o tempo todo, discutir no auge da irritação ou da desorganização, usar frases como: isso é falta de esforço, você está assim porque quer. Ridicularizar sintomas, entrar em confronto duro quando a pessoa já está acelerada. E quais que são algumas possíveis frases melhores que os familiares podem usar? Por exemplo, eu percebi algumas mudanças e queria te ouvir. Como posso te ajudar agora? Você acha que vale avisar seu médico ou terapeuta? Vamos olhar juntos para o que mudou no sono, na energia e na rotina? Então, são frases que elas não são acusatórias, elas são assertivas e elas mostram empatia, elas mostram abertura para que a pessoa consiga falar. Então, a família, ela ajuda mais quando ela oferece presença, previsibilidade e comunicação clara, e não controle excessivo. Se houver piora importante do humor, grande redução do sono, agitação intensa, impulsividade marcada, desesperança profunda, risco de autoagressão ou risco à segurança, é importante buscar avaliação profissional com rapidez. Outro item importante, fazer um plano de proteção antes da crise. Então, uma sugestão prática, ter um plano combinado em momento de estabilidade, né? Então, quais são os sinais iniciais daquela pessoa, do seu familiar? Quem costuma perceber primeiro? O que ajuda? O que piora?
Quem contatar? Qual profissional acompanha? Como organizar a rotina, sono e redução de estímulos se houver piora? Plano de proteção não é pessimismo, é cuidado antecipado. Vou propor um pequeno exercício para vocês, né? Então, pensar em 3 coisas. Primeira, o que hoje mais desorganiza seu humor? O que mais te ajuda? E terceiro, qual pequeno ajuste que você pode fazer essa semana? Não precisa mudar tudo, um passo já é começo. E para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: transtorno bipolar não se resume à crise. Existe vida possível, rotina possível e estabilidade possível. Os hábitos não substituem o tratamento, mas ajudam a sustentar essa estabilidade. Sono regular, adesão ao acompanhamento, rotina previsível, menos substâncias, reconhecimento precoce dos sinais, manejo do estresse e apoio familiar respeitoso. Estabilizar o humor não é viver sem emoção, é construir condições para que a vida não seja governada por oscilações. Essa é a minha fala para hoje. Espero ter contribuído.